Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje esse vídeo vai ser sobre Jurupinha. Olha só. Então, ela é a gatinha que está aqui em casa, bonitinha. Mentira, pessoal. O vídeo, na verdade, não vai ser sobre Jurupinha. O vídeo, na verdade, vai ser sobre algo que eu considero muito importante. Talvez possa, de certa forma, mudar a sua vida, de você que está assistindo. Então, é algo assim que eu considero muito importante, como eu falei. E trata-se de A Mente Milionária. Sim. Também trata-se de um livro, A Mente Milionária. Isso é um livro que eu estou estudando bastante sobre ele. E ele trata do seguinte. Como vocês sabem, né? Há vários polos, tipo, há o lado direito e o lado esquerdo. Há o quente, há o frio. Também há a mente pobre e a mente milionária. Entendeu? Então o livro trata-se, ele explica exatamente sobre isso e é muito interessante, pessoal. Vocês vão gostar e eu vou explicar direitinho no decorrer do vídeo, certo? Olha, assim, muitos de nós, às vezes a gente tem aquela mente, sabe? Aquela mente assim de que tudo vai acabar, de que nada vai dar certo, aquela mente negativa. E essa mente acaba, no caso, atrapalhando o nosso desempenho, porque a gente põe aquilo na cabeça, entendeu? De que vai dar errado e etc, etc. A gente desenvolve isso, né? De que o dinheiro é algo má, de que o dinheiro é aquilo, de que os ricos são gananciosos, não ajudam ninguém. Então, isso é uma mentalidade voltada mais para o lado oposto da mente milionária, entendeu? Explicando isso, a mente milionária é totalmente oposto desse lado que vocês acabaram de ver. A mente milionária ela trata mais assim sobre a abundância, sobre enxergar algo bom mesmo quando as pessoas, em sua grande maioria, não enxerguem. O cara que tem aquela mente milionária, ele vai enxergar algo bom ali. Ele vai enxergar as coisas com mais abundância, normalmente, no caso. E também, ele tem uma mente mais positiva. Poxa, eu sei que isso aqui que eu vou fazer, eu sei que isso daqui que eu vou empreender vai dar certo. Eu vou me esforçar ao máximo, isso aqui vai dar certo. E caso dê errado, é só aprendizado e eu vou conseguir me reerguer. Então, entendendo a mente, a mente pobre e a mente rica, então eu vou contar um pouquinho sobre o livro. O livro fala sobre o seguinte: vamos chamar o autor de Árvore. Árvore. Então, Árvore, ele era um rapaz, né, que assim, ele tentava empreender de algumas maneiras, só que sempre assim, não dava certo. Quando ele achava que ia dar, de repente, poxa, tudo começava a desandar. Aí a árvore ficava se perguntando, que merda, por que tá dando tudo errado? Aí beleza, todo empreendimento que a árvore fazia dava errado, cara. Pô, não tava dando nada certo. Virou até o desorgulho do pai dele, né? Então, assim, a árvore era um carinha um pouquinho arrogante. Ele já achava que já entendia de tudo, né? E tudo mais. Aí, meio que tinha dificuldades para colocar novas ideias em sua cabeça. Aí, no caso, houve um dia em que o pai de árvore estava em casa, né? E convidou um cara bastante rico para jogar baralho, etc, etc. Daí o pai de árvore, contou a esse homem muito rico a situação, né, do filho. O filho estava até acho que morando num porão, a árvore estava morando em um porão. E aí o pai dele contou essa situação dele pro cara rico, né, de que ele não estava tendo sucesso, que era um fracasso. Aí o cara rico foi lá e falou com ele, né, teve uma conversinha com ele e tudo mais. Aí o cara rico deu um conselho, deu uns conselhos a ele. E a árvore ouviu esses conselhos e aí, como ele viu que a vida dele estava complicada, né? A árvore começou a pensar muito sobre. Daí a árvore descobriu que o motivo pelo qual ele não conseguia ser bem sucedido, porque ele tinha o conhecimento. Ele tinha sim conhecimento sobre a área e tudo, de empreendimentos e tudo mais. Só que lhe faltava conhecimento. Ele tinha conhecimento, mas lhe faltava sabedoria.
Desculpa. Então, aí, no caso, Avery procurou e ele conseguiu achar a raiz do problema, que era a seguinte: Avery, ele apesar de ter o conhecimento, ele temia, ele tinha medo. Algo na infância dele, no decorrer da vida dele, pôs medo na cabeça dele. E aquilo ficou ali. E toda vez que ele tentava empreender, ele, de uma certa forma, ele desenvolveu o pensamento negativo de que iria dar errado. E realmente dava errado. Era o que acontecia. Daí Avery, ele começou a pensar diferente. Ele retirou, ele literalmente ele arrancou aquele pensamento negativo da cabeça dele e pôs um pensamento positivo. Ele, ao invés de achar que o investimento dele ia dar errado e tudo mais, de qualquer forma ele passou a estudar e passou a pensar positivo, de que ele iria conseguir, ele ia chegar lá, empreender o negócio dele e conseguir. Daí pronto, o Avery com essa mente desenvolvida, né, ele decidiu ir lá e abrir um negócio. Como ele mexia assim com coisas relacionadas à academia, essas coisas, eles resolveram abrir um negócio relacionado a isso. Daí pronto, foi disso aí para sucesso. Avery uniu seu conhecimento com sua sabedoria e retirou aquele pensamento que estava atrapalhando ele e começou. Algum tempo depois, ele já estava com suas 10 lojas já abertas, um cara bem sucedido. O cara conseguiu sair do fundo do poço. Tudo porque ele mudou a mente dele. Ou seja, ele conseguiu, porque ele mudou literalmente. Um pequeno detalhe mudou todo o rumo da história. Então, pessoal, então assim, sobre isso, o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente é influenciado, às vezes quando a gente é criança, a gente é influenciado, né? Por exemplo, sobre o dinheiro. O que você ouvia quando criança sobre o dinheiro? Bom, e na grande maioria das vezes, né, as pessoas costumam dizer, o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Aí a criança ouve aquilo e cresce, né, realmente achando que o dinheiro é a raiz de todos os problemas. O que é que ele vai evitar? Ele vai evitar, no caso, procurar formas de empreender e ficar rico. Ele vai evitar essas formas, entendeu? Então, muitas vezes a mentalidade que você desenvolve com o tempo é o que vai definir a sua vida do lado de fora, entendeu? E para que você possa mudar a sua vida do lado de fora, é necessário que você mude a caixinha aqui primeiro. Você mudando a caixinha, você consegue mudar o lado de fora. Isso é um exemplo muito forte, cara. É um exemplo aí de Avery, de que ele conseguiu somente mudando a caixinha de dentro, entendeu? Então, assim, também um pouquinho sobre a minha história, né, sobre isso, eu também estou desenvolvendo o mesmo. Eu tinha alguns pensamentos negativos a respeito do dinheiro, mas agora eu já estou desenvolvendo pensamentos positivos. Sim. Aí eu estou pondo em prática tudo que eu estou aprendendo e realmente está dando um resultado. É claro que não é da noite para o dia, isso leva tempo. A gente não constrói um muro muito forte da noite para o dia. A gente tem que ir montando de tijolinho em tijolinho para que saia um muro muito bom, entendeu? Então é isso. E assim, pessoal, e tem, assim, mais outra coisa, assim, sabe, para vocês ficarem entendidos mesmo, para vocês entenderem de uma vez do que eu tento dizer sobre essa questão da mente, sabe? Assim, é aquela coisa. E eu vou falar para vocês o que é. É simples, vocês vão entender com facilidade. Tipo assim, você sabe, um prédio, pense num prédio. Pense num prédio. Suponhamos que você queira mudar esse prédio. Você quer torná-lo o prédio mais resistente. Você quer torná-lo mais resistente. Você quer subir mais alguns andares nesse prédio. Só que é o seguinte, para você subir mais alguns andares nesse prédio, você construir mais algo em cima dele, você tem que se lembrar não somente do que está visível para você, mas você tem que lembrar do que está invisível, que é o quê? As fundações. Sim. As fundações são muito importantes porque é ela que mantém o prédio alto. Então, se você quiser fazer com que o prédio cresça mais,
você tem que primeiro mudar as fundações do prédio. Sim, você tem que aprofundar mais elas, você tem que expandir elas para elas terem uma área de contato ainda maior, para que elas resistam ao peso que virá em cima. Entendeu? Você tem que fortificar as fundações do prédio. Você tem que trocar, literalmente você tem que trocar a raiz do negócio, para que renove-se a raiz, para que essa raiz consiga sustentar a árvore, que no caso seria o prédio, entendeu? Então a mesma coisa é válido para a nossa mente. Para a gente conseguir se tornar alguém bem-sucedido, a gente não pode ficar culpando o que está de fora. Tipo, a gente não pode culpar a economia pelo nosso fracasso financeiro. A gente não pode sair culpando a economia pelo nosso fracasso financeiro. Primeiro a gente tem que rever os nossos conceitos, porque às vezes o problema está não na economia, mas na gente, aqui dentro. Porque quem escolhe as coisas é você, entendeu? E assim, resumindo, entendendo essa parte que eu expliquei a vocês, né, sobre a estrutura do prédio e tudo mais, entendendo essa parte fica muito mais fácil. Então, reveja alguns conceitos na sua mente. Reveja. Se você começar a mudar alguns hábitos, você vai ver quanta coisa vai começar a vir de bom em sua vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu não acreditava nisso, mas agora eu passei a acreditar porque eu estou vendo na pele o que é quando a pessoa muda alguns conceitos. Arranque os conceitos que não prestam e coloque novos conceitos que irão te levar ao sucesso. É claro, pode não ser um caminho tão fácil assim, mas se você se empenhar, se você se dedicar, você consegue. Não é nada impossível. Você pode ser tão rico quanto você quiser. Vai depender das raízes que você desenvolver, entendeu? Você tem que mudar a si primeiro. Então, pessoal, entendendo isso, basicamente, agora repita comigo. Eu tenho uma mente milionária. Repita comigo. Eu tenho uma mente milionária. Repita em voz alta, porque isso ajudará seu cérebro a gravar essa frase. Isso incentivará seu cérebro, entendeu? A buscar conhecimento sobre. E assim você vai ver o que vai acontecer. Então, pessoal, basicamente, essa daqui foi a aula de hoje. É claro, ficou um vídeo um pouquinho longo, mas pense bem, é um conhecimento que você leva para a vida toda e que pode sim mudar a sua vida, se você souber usar da maneira certa. Então, pessoal, eu agradeço muito por vocês, pela atenção de vocês. E basicamente é isso. E assim, cara, as coisas só andam acontecendo bem hoje. E é isso, pessoal. Saúde. Muito obrigado por terem assistido. Uma boa noite para vocês. E repita, eu tenho uma mente milionária. Muito obrigado.